Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Salve Roma! Programa Em Defesa da Fé vai dar continuidade ao que falamos na semana passada. Semana passada nós falamos aqui sobre imagens de escultura. Mostramos a diferença entre imagem de escultura e ídolos. Mostramos que ídolos é uma abominação para Deus. O culto aos ídolos é uma abominação para Deus. Porém, o culto às imagens sagradas, Deus autoriza, manda fazer e é agradável a Deus, como nós mostramos lá em 1 Reis, né? O templo de Salomão repleto de imagens e Deus se agradou daquilo que cobriu o templo com sua nuvem. Mostramos lá em 1 Crônicas 15:15, Deus mandando o povo fazer procissão com as imagens da arca. Então essa diferença entre imagens que são agradáveis a Deus e os ídolos, que eram deuses do Antigo Testamento. Os deuses nada tem a ver com a imagem de santos. Então hoje vamos dar uma continuidade um pouco a questão para a gente compreender o que é venerar e o que é idolatria, compreender também a questão de relíquia e a questão do sinal da cruz, vai ser abordado hoje aqui também, a questão da cruz como símbolo salvífico do povo de Deus. O povo confunde muito a questão de adorar, né? Eu me lembro que quando eu era protestante, talvez eu fui dizer que adorava uma comida X ou Y, e um amigo de denominação me repreendeu. Não, adorar só a Deus. O termo adorar, ele é muito amplo. Ele engloba reverenciar, venerar, e engloba também amar extremamente. E também quer dizer idolatrar, né? Pode ter o sentido de latrel, que é adoração, né? Idolatria, e pode ter o sentido de iduléu, que é honrar, né? Então tem que saber diferenciar isso. Como o termo venerar ele é muito amplo também, né? Do latim venerare, né? Tratar com profundo respeito, né? Você vê que lá em Lucas 18:20, Jesus diz: honra teu pai e tua mãe. Então honraria não é pecado. João 12:26, Jesus diz: se alguém me serve, meu pai o honrará. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Então os santos que serviram a Deus serão honrados pelo Pai. E lá em 1 Pedro 2,17, São Pedro diz: honrai a todos. Então você vê que venerar, honrar, não tem nada a ver com idolatria, né? Vamos ver também aquela questão da adoração, do sentido de latreia, que só compete a Deus. Vem alguém acusar um católico: católico adora imagem. Aonde diz na Bíblia que católico adora imagem? Aonde diz na Bíblia que se deve adorar a imagem? Aí o católico fica: não, mas eu não adoro imagem. Eu reverencio a memória dos santos que está na imagem. Aí você pode dizer assim: e aonde está no catecismo que se deve adorar a imagem? O catecismo diz, lá no catecismo 2096 diz que a adoração só compete a Deus. Como Jesus diz em Mateus 4:10, adorarás o teu Deus. Então eles confundem, para atacar os católicos, para atacar a igreja, eles confundem a honraria, a veneração com idolatria. Alguns confundem propositalmente para acusar e outros confundem por ignorância. Eu mostrei que Josué se prostrou diante de uma imagem de escultura, lá em Josué 7:6. Mas Josué adorava somente a Deus, mas se prostrou por respeito diante de uma imagem de escultura, como Moisés, que era adorador de Deus. A Moisés, Deus confiou toda a casa de Deus. Todo o rebanho judaico, veterotestamentário, Deus confiou a Moisés. E Moisés se prostrou diante do sogro, em Êxodo 18. Então, não tem nada a ver se prostrar com adorar, né? Pode se prostrar e adorar. E se prostrar por respeito, por uma questão de honraria. Então vamos lá, esse termo também do venerar, do latim venerarum, né? Em outras terminações, né? Tá, venerare.
Do grego sevelmal, né? Ter respeito, né? Você vê que lá em Gênesis 18, 2, a passagem assim, ó, Abraão, levantando os olhos, viu 3 varões em pé, e prostrando em terra, os adorou. Alguns teólogos dizem que isso aqui é uma prefiguração da Trindade, né? Mas o termo adorou está aqui, adorou mesmo, né? Et adoravit, na Vulgata, em latim, na Bíblia compilada por São Jerônimo, está o termo et adoravit, e adorou, né? Vamos ver também, na Bíblia protestante, em Hebreus 13, 14, olha que essa é a Bíblia mais usada pelos protestantes, a Bíblia João Ferreira de Almeida. Na Bíblia mais usada pelos protestantes está o termo venerar. Explicitamente não se refere a Deus. Lá em Hebreus 13, versículo 4, está bem claro na Bíblia Almeida. Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Na Bíblia protestante, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Na Bíblia protestante, mandando venerar o matrimônio. Ter respeito pelo matrimônio. Como é que eles podem chegar para nós católicos e dizer que venerar é o mesmo que idolatrar? Que o culto de latreia, de adoração, só compete a Deus. Mas na Bíblia protestante, está mandando venerar o matrimônio. Ou seja, é muita falta de entendimento da parte de quem acusa a igreja. Não é? Eles confundem tudo, faz um emboloado, né, na mente e termina fazendo emboloado na mente de alguns católicos que não estão perseverando. Né? Aí depois o cara está testemunhando, eu era católico, sou ex-católico, aí não ia à missa, não se confessava, não recebia a Eucaristia, não procurava conhecer a igreja e sai dizendo que é ex-católico. Minha gente, falso testemunho, né? Católico que vai à missa, que recebe a Eucaristia, que se confessa, que reza o texto, não perde a fé não, minha gente. Vamos lá. Santo Agostinho disse uma coisa incrível sobre a questão de veneração, as relíquias, né? Não há, pois, superstição alguma nas peregrinações do povo cristão a certos lugares em que Deus obra milagres pelas relíquias ou imagens dos santos. Olha aí, na era quase primitiva, no comecinho da igreja, o mesmo pensamento de hoje. Não há superstição alguma nessas peregrinações, na veneração a relíquias, nem imagens de santos. Por quê? O cara vai viajar para ver o corpo incorrupto de Padre Pio, o cara vai e recebe uma graça. Claro, isso está na Bíblia, minha gente. Os santos, os ossos dos santos operaram milagres na Bíblia. Isso é comum. Vamos ver aqui. Em Eclesiástico 48, versículo 12, diz assim: quando Elias foi envolvido pelo turbilhão, Eliseu ficou repleto do espírito dele. Durante a vida, Eliseu não tremeu diante dos poderosos. Ninguém conseguiu dominá-lo. Nada era difícil demais para ele. E mesmo morto ainda profetizou. Eu estou no capítulo do Eclesiástico 48, versículo 13, que diz que Eliseu, mesmo morto, profetizou. E o versículo 14 diz: durante a vida realizou prodígios, e depois de morto, suas obras foram maravilhosas. Esse foi um dos livros retirados da Bíblia protestante. Aí eles podem chegar a indagar o católico e dizer: mas esse livro não tem na nossa Bíblia. Essa história que Eliseu, depois de morto, operou maravilhas, isso não tem na Bíblia protestante. Tem. Não tem esse livro. Mas tem um livro de Reis. 1º e 2º Reis conta a mesma história. Que Eliseu,
depois de morto, operou maravilhas. Qualquer Bíblia protestante, se o irmão protestante está assistindo a TV, abra sua Bíblia em 2 Reis 13:20, que vai dizer que Eliseu, depois de morto, operou maravilhas. Deus opera maravilhas através de seus santos, mortos ou vivos, que todos vivem para Deus. Aquele que crê jamais morrerá. Os santos não estão mortos, estão falecidos, mas não estão mortos no sentido espiritual. Estão ressurretos em Cristo. Vamos lá. Qualquer Bíblia protestante tem um livro de Reis, 1º e 2 Reis. 2 Reis 13:20. 2 Reis, capítulo 13, do versículo 20 ao 21. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Então, na Bíblia protestante, tem esse livro de Reis, lá em 2 Reis 13, 20 e 21, mostra que o cadáver, ao tocar os ossos de Eliseu, retomou a vida. Então não tem superstição nenhuma, isso é um costume do povo de Deus e toda a cristandade. Desde o início, desde o começo dos tempos, tinha esse mesmo costume que a igreja mantém até hoje. O costume de relíquias, de venerar os santos. A igreja, ela peregrina na terra há 2000 anos. Então ela guarda essas tradições de acordo com as escrituras. Olha que interessante. Em 2 Tessalonicenses 2:15 diz assim, ó: assim, pois, irmãos, ficai firmes e guardai as tradições. Guardai as tradições. E em 2 Tessalonicenses 3:6 diz para nos afastarmos de todo irmão que não guarda a tradição. Ou seja, não faz parte do corpo quem não está de acordo com a tradição da igreja. Porque a tradição da igreja é perfeita, de acordo com as escrituras. Do mesmo jeito que está lá o corpo incorrupto de Santa Bernadette, de Padre Pio, de Pietreutina, na região de Puglia. Então, tá, do mesmo jeito, tinha esse mesmo costume. O povo de Deus sempre teve esse costume. Vamos ver lá no início, como se venerava as relíquias. Ó. Lá em Êxodo 13, versículo 19, Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levarei daqui os meus ossos convosco. Então, como podemos ver, não tem problema nenhum, é tudo bíblico. A igreja, como sempre, em tudo, perfeitamente de acordo com a Bíblia. No próximo bloco, vamos mostrar mais um pouco sobre a questão das relíquias, de maravilhas que são operadas através da veneração às relíquias, da veneração aos santos. Como Deus opera maravilhas dessa forma. E vamos mostrar também a questão da cruz. Aquela questão da cruz que é tão atacada, né, pelos nossos irmãos protestantes. Até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé. Uma escola tem que ensinar como ser. Aqui a gente não ouve falar de valores, a gente vive isso na prática. Importante essa base da escola, da minha família. O curso que eu escolher, eu sei que eu vou estar preparada. E graças ao Neves, além de eu conseguir passar, eu vou ser um bom profissional. É isso que a gente vivencia, educação com atitude. Tenho orgulho dessa escola. Aqui eu sou feliz. É completo. É o meu colégio. E pode ser o seu. Seja em Natal ou em Pipa, aqui você encontra belas praias, passeios incríveis e muito sol, além de uma excelente gastronomia. O paraíso é aqui. Venha passar momentos de intenso lazer.
entre em contato com a natureza. Seja para descansar ou se divertir, hospede-se conosco. Paradise Hotéis, Natal e Pipa, 4 opções para você. Programa Em Defesa da Fé, aqui de volta para defender a única Igreja de Deus, católica, apostólica e romana. Minha gente, sempre o povo de Deus recebeu graças através de relíquias, através da veneração aos santos. Isso está em toda a Bíblia, como a gente mostrou no Velho Testamento, e no Novo também. Vamos ver aqui, ó. Não há superstição nenhuma nisso. Isso é cristandade. Cristandade pura. Não pode jamais ser confundido com superstição. Olha, em Atos 15, 5:15. Atos 5, versículo 15, é o que aconteceu. Chegaram a ponto de transportar doentes para as praças, em esteiras e camas, para que Pedro, ao passar pelo menos a sua sombra, cobrisse alguns deles. Então muita gente era curada passando debaixo da sombra do primeiro pontífice, né? Em Atos 19 acontece um negócio interessante também. Atos 19, versículo 12, ó. Versículo 12. A tal ponto que pegavam lenços e aventais usados por Paulo para colocá-los sobre os doentes. E estes eram libertados de suas doenças. E os espíritos maus eram afastados. Os lenços e aventais de São Paulo curavam. Uma passagem claríssima de um culto à relíquia. Santo é santo de Deus, minha gente. Um santo de Deus, ele é ungido do Senhor. Deus opera maravilhas através de seus santos. Sempre operou. Operou através de Eliseu. E vemos a história da igreja, várias vezes pessoas receberam graças, milagres comprovados, através da veneração, né? Vamos lá. Até as vestes do Messias curaram também. E em Mateus 9, 22, claro, o próprio Cristo, né? Então a igreja é sempre atacada de várias formas, né? De várias formas para poder muitos serem abalados na fé. Interessante como a igreja é atacada, né? Até a questão da cruz. A questão da cruz é interessante. Os protestantes não gostam de cruz. Reclamam, né? Porque a gente usa cruz, porque na missa tem uma cruz com Cristo pendurado. Até se aceitaram uma cruz sem Cristo, né? Vocês estão carregando... Já vi isso. Como é que você expõe em sua casa a arma que matou o nosso Senhor? Gente, a cruz não derrotou o nosso Senhor. Se você for salvar uma pessoa que está se afogando, você tem que mergulhar na água. Jesus quis nos salvar da morte, ele teve que mergulhar na morte. Ele teve que passar pela morte. A cruz não derrotou Jesus, Jesus está ressurreto. A cruz é a arma que derrotou Satanás e a morte. Quem foi derrotado na cruz foi Satanás e a morte. Nós carregamos a cruz porque é a arma que venceu Satanás e a morte. Os protestantes se incomodam com cruz porque a própria doutrina protestante é de não carregar a cruz. Jesus diz: aquele que quer me seguir, pegue sua cruz e venha. Pegue sua cruz e siga-me, né? Quem quiser ser meu discípulo. O protestantismo é anticruz em todos os sentidos. Tanto a imagem da cruz eles não gostam, como não gostam da questão penitencial que às vezes o cristão passa. Eles também não têm isso como doutrina. Por exemplo, o protestantismo, para quem está pobre, eles prometem riqueza. Para quem está só, eles prometem um pai amoroso. Para quem está doente, eles prometem a cura. Ou seja, não existe carregar a cruz. Jesus diz: pegue sua cruz e siga-me. Né?
para quem teve para quem está com problema no casamento, eles prometem outro casamento. Mas lá em Marcos, Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Por isso que a igreja diz que só pode haver um casamento. Então eles sempre querem resolver tudo, aliviando, né? Aliviando, dando soluções terrenas para tudo. E tem um ranço com a imagem da cruz, eles têm uma raiva da imagem da cruz, é incrível, né? Você vê que São Paulo diz, em Gálatas 6,14, cumpre que nos gloriemos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que nos gloriar na cruz de Cristo. E eles sempre com aquela coisa contra a cruz, né? Não gostam de ver Cristo na cruz, eles sentem mal, eu não sei como é aquilo. Paulo já falava dos inimigos da cruz de Cristo, Filipenses 3,18. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo. Gente, os apóstolos carregaram muitas cruzes. São Pedro não tinha ouro nem prata. São Paulo passou nudez e fome. A Sagrada Família era tão pobre que, para fazer a consagração do menino Jesus, fez com aves pequenas. E lá no livro do Levítico diz que só podia ser feito com gado miúdo. O caso de aves pequenas como pombas só era permitido se a família não tivesse recurso nenhum. Ninguém foi abençoado materialmente. Vamos lá. Eles ficam, inclusive é um tipo de paganismo, essa rejeição à cruz, essa escandalização com a cruz é um tipo de paganismo. Olha que Paulo diz em 1 Coríntios 1,23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, né? Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. São Francisco tem uma frase muito interessante sobre essa questão de não gostar de Cristo crucificado. Eu não me lembro direito, mas é tipo assim: quem não fala do crucificado, nada pode falar do ressuscitado, né? Quem não passou pela sexta-feira não pode chegar ao domingo da ressurreição. É um pouco mais completa, mas é belíssima essa frase. A gente passa a entender tudo. Só conhece Cristo ressuscitado quem conhece Cristo crucificado. Sem cruz não há ressurreição. Sem sexta-feira santa, não tem domingo de ressurreição. A cristandade é todo um complexo, não é para ser entendido de forma tendenciosa e querer interpretar de uma forma específica, né, para agradar a si mesmo. A gente pode inventar uma cristandade agradável. Vamos inventar uma sem cruz. Vai lotar de gente. Cristandade sem cruz, você vai lotar. Se você for numa igreja sem cruz, lota de gente. Ninguém quer cruz, né? Ninguém quer carregar a cruz, né? Um certo sireneu foi constrangido a carregar a cruz com Cristo. Lembra da passagem do certo sireneu? No Baiolátio Crucis, o caminho do Calvário, o caminho da cruz. Um certo sireneu foi constrangido a carregar a cruz com Cristo. Nós cristãos somos constrangidos a carregar a cruz com Cristo. Né? Então, essa coisa da cruz ficou muito mal interpretada pelos nossos irmãos protestantes. Mas é mais sério do que se imagina. A cruz é um símbolo salvífico, não é um amuleto. Em Apocalipse 9:4, diz assim, ó: mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Então só vão escapar da morte eterna os homens que têm o selo de Deus na sua fronte. Vamos ver profeticamente qual é esse selo de Deus. Esse selo de Deus já é profetizado em Ezequiel. Vamos dar uma analisada. Lembre que o selo de Deus na fronte, o batismo, ele é totalmente ligado à cruz. Paulo diz em Romanos: fomos batizados na morte de Cristo. Vamos analisar
Que selo de Deus é esse na fronte? Que só os cristãos, só o povo de Deus terá. Vamos lá. O profeta Ezequiel, ele profetiza essa questão do selo na fronte. Esse selo será uma marca que todo o povo de Deus terá. Que marca é essa? Vamos lá. Ezequiel 9, capítulo 4. Ele disse: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Ezequiel 9, versículo 6. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Ezequiel profetiza que o povo de Deus será reconhecido pelo sinal da cruz. A cruz é o símbolo do povo de Deus. Vamos provar para ficar bem provadinho, para não ter brecha nenhuma. Esse termo cruz não está em todas as Bíblias. Na Bíblia protestante, eles tiraram o termo cruz. Deixaram só marca ou sinal, mas não disseram que era cruz. Na Ave Maria, como está de acordo com a Septuaginta, né? Com grego está o termo cruz bem direitinho. Então o povo de Deus será reconhecido por uma cruz. Vamos lá. Existe a Bíblia hebraica, existe a Bíblia grega, o Velho Testamento grego, e existe a Bíblia, a versão de São Jerônimo. Em todas está o termo cruz. Na Septuaginta, na Bíblia grega, está o termo stauros, Ezequiel 9, 4 e 6. Stauros quer dizer cruz. Né? É uma palavra que define o próprio tal, o termo tal. Na Bíblia hebraica está o termo marca, que é tav, e translitera um símbolo de um T mesmo, de cruz. Na CNBB encontramos o termo tal, de acordo com a Vulgata em latim, que está tal, com T-H-A-U. Então, para qualquer tradução que você for correr, está a prova que o povo cristão será reconhecido pela cruz. Então, os que têm raiva de cruz, Paulo já falava, em Filipenses 3,18. Muitos por aí se portam como inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz em Gálatas 6,14, temos que nos gloriar com a cruz de nosso Senhor, né? Cumpre que nos gloriemos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem ponto de correr. É cruz, gente. Cristandade é cruz. Por falar em cruz, aquela que acompanhou Cristo até o final, Nossa Senhora. Falar do livro Em Defesa da Mãe, um filho em defesa da mãe, um livro em defesa de todos os dogmas marianos, defende Nossa Senhora de todos os ataques que já foram feitos. Cada capítulo defende um dogma ou então refuta os ataques que foram feitos a Nossa Senhora. O livro está à venda na loja Jerusalém Artigos Religiosos, aqui em Natal, na rua Felipe Camarão, número 644, Centro, ou no Shopping 10, no Alecrim, e no Nordestão de Santa Catarina. E também você pode encontrar no bairro de Petrópolis, na banca Cidade do Sol, na Avenida Afonso Pena, conhecida como Banca do Tota, próximo ao CCAB. E pessoas de outra cidade podem encontrar também em qualquer loja católica, ou se não, pelo site da editora, que chega bastante rápido. Site www.martiria.com.br. Qualquer cidade do Brasil chega bem rápido. Então, minha gente, até terça-feira que vem com o programa Em Defesa da Fé.